Vamos ver. Graças a Deus. Veio já? Veio. 2 Coríntios, quem está chegando agora, 2 Coríntios, capítulo número 12, o primeiro versículo até o número 10. Embora você pode buscar no contexto também alguma coisa para acrescentar nessa palavra, mas tem aqui como texto áureo, né? Do 1 até o 10, apenas. O Paulo faz uma descrição. Ele trata esse assunto com bastante insensatez. Eu quero falar sobre essa insensatez. Agora, o objetivo meu com essa palavra é o espinho na cara. O Paulo passou. Então nós percebemos que a influência do mundo ela é muito presente na nossa vida. A nossa cultura, né? Embora hoje a cultura é muito singular, ela é muito particular, ela é muito formada e criada, embora quando se fala de cultura, se fala de país, mas a gente percebe que ela não está mais alcançando só o país, desce para o estado, e vem para o município, e de alguma forma para o bairro, e do bairro ela alcança a vila, e da vila alcança as nossas ruas, e das nossas ruas entra dentro das nossas casas. E, com certeza, atinge as nossas famílias, que a gente percebe que, principalmente nós que vivemos ali numa grande família, de que a cultura nossa enraiza e vem enraizando de muito longe ou desses contatos pessoais que a gente vai formando em caráter, em personalidade, diversificando em cada ponto que a gente vai construindo de alguma forma pessoal, individual, ou por alguma razão, ou por algum tempo, a nossa própria cultura. Onde o nosso QI, onde o nosso entendimento, ele fica, na maioria das vezes, completamente deturpado e não acompanhado pelo significado maior que a própria palavra do Senhor Jesus. Então a gente percebe que cada um pensa de uma forma, que cada um aprendeu de uma forma, que cada um trata a vida de uma forma, e que cada um olha a vida de uma forma, e que cada um procura sanar ou procura progredir da sua forma, o qual aprendeu, o qual a cultura lhe foi ali criada, lhe foi ali ensinada, lhe foi ali traduzida, e automaticamente como coisa boa, que até então o ser humano ele sempre se deleita em coisas boas, ele sempre procura coisas boas. Aí nós percebemos que isso tem atingido de cheio, né, o coração do ser humano, de uma forma o qual a gente percebe que muda, atrapalha e faz com que a gente se confronte, né, em argumentos, em objetivos, em em toques, né, em atitudes, e aí vira confrontos, aí vira uma série de coisas, né, que a gente chama de confusões, de contendas, porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu sistema funcional de vida, e aí nós percebemos que nós se desgastamos e perdemos muito tempo tentando entre nós, um convencer o outro de que o outro está errado. Aí quando nós vamos para a Bíblia, que nós temos esse fundamento, nós temos essa resposta, nós temos a razão de tudo, nós temos o elo, nós temos o centro, nós temos as respostas eficazes para essa cultura, ou para esse modo de pensar, ou esse modo de falar, esse modo de gerar em mim alguma atitude que eu chamo de boa, e buscar os retornos possíveis para sanar esses meus problemas. Mas até então, as confusões que foram criadas até isso foram muitas, para me chegar a um denominador comum. Para me dizer, puxa vida, eu fiz bobagem, eu errei, eu falhei, nossa, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito, não tinha falado,
eu não tinha vivido desse jeito, meu Deus, mas aí ele deixou um rastro de merda, né, pro resto da vida, até limpar já papel higiênico para limpar toda aquela academia que ele fez durante toda a vida. Aí ele vira um reconquistador, né? Então eu converso com muita gente assim. Eu estou olhando para ele, conversando com ele, estou vendo que ele está todo cagado, só ele não percebe o cheiro que está ruim. Porque ele quer se justificar naquilo que ele viveu, naquilo que ele conviveu, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele conviveu e aprendeu, de forma assim, honradamente. Ele foi convocado a ser assim. Foi obrigado a pensar assim, a conviver naquele ambiente. Eu pego o exemplo do nosso comandante, né, que viveu confinado dentro da cadeia. E quando ele chega lá, a regra já está definida. Não tem como mudar. É assim ou é assim. Você está vindo de fora, está entrando, você não tem que mudar nada. Você vai ter que acompanhar o fluxo da vida. Aqui é assim. Né? Quando vai usar o banheiro, como é que chama lá? Oi. Aí você dá um grito antes, né? Para entrar, como é que fala? Se está ocupado, boi ou não. Sabe falar outra linguagem, tem outra linguagem. Tá chorando. Salve, não sei o que lá que fala, né? Salve, não sei o que. Salve o que fala? Salve do boi. Salve do boi. Olha, salve do boi para entrar ali no banheiro. A pessoa lá em casa lá, salve do boi. Eu fico gritando o dia inteiro. Se for um irmão casado, ele vai ficar meio ligeiro. Tá me chamando de corno. Salve do boi. É coisa linda, né? Então, essa é a cultura. Condenada, né? Colocada num presídio, num lugar onde a confinação é muito grande, mas a história da vida humana também está ali. Porque são seres humanos, são pessoas que não deixam de conviver também com a sociedade, que de alguma forma são sociedade. Que apenas saíram do seu convívio livre e agora estão presos, agora estão detidos, agora estão confinados. E ali eles formam a sua própria cultura. E quando saem daí, eles saem se espalhando no mundo, na vida. Como qualquer outro lugar, estou apenas pegando um exemplo. Com pensamentos próprios, com olhares próprios, com razões próprias. E até mudar a sua cultura, eles vão influenciando outras pessoas também. Tanto é que a gente vê irmã chamando a outra de mana. Irmão chamando o outro de mano. Aí, senhor, mano. Foi influenciado para alguma cultura, para algum lugar. E o texto que eu li fala que Paulo, ele expressa essa insensatez aqui em Coríntios. A igreja de Coríntios, que até então, de alguma forma, também sofria a influência. E Paulo diz aqui que Paulo ele era a autoridade conhecida naquele lugar. Paulo foi o fundador da igreja de Coríntios. E ele procurava de todas as formas mantê-la sadia, consciente, sem influência nenhuma da vida das pessoas. Porque até então a influência era Cristo, a influência era a verdade, a influência era a palavra de Deus. Só que a igreja de Corinto, ou os Corinto, ou não é os corintianos, mas é os coríntios, os corintos, eles eram pessoas que conviviam também no meio de uma sociedade, no meio de um povo, convivendo com pessoas, com todo tipo de pensamentos, de consciência, formadas ou desinformadas, analfabetos ou filantrópicos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, que conviviam com eles todos os dias. Todo mundo passava ali em Corinto, porque até então Corinto era um lugar portuário, que até então via navio de todos os lugares. Era uma cidade benquista, era o centro daquele universo, daquele mundo antigo. Onde o prazer estava ali em Corinto, pelo menos em conhecê-la, como se fala hoje do Rio, que o Rio de Janeiro, cidade linda e maravilhosa, ainda soa isso no ouvido. Você vai lá e chega desde longe é assaltado. Mas até então, tem muita gente querendo conhecer o Rio de Janeiro, a praia de Copacabana. Você tem que cair de paraquedas lá, porque se você cair em outro lugar, você fica pelado. Então, mas soa. Ainda tem a cultura, né, da menina de Ipanema. Das mulheradas, as mulheradas usando band-aid. Ainda tem essa influência. E quem vai para lá percebe que mudou de band-aid para bazuca.
Então Corinto era a novidade. E deixando aí se acabava o evangelho, porque até embarcavam coisas tremendas. E tinha ali também, Paulo dizia que também tinha uma cidade chamada Alemar. Escreveram Alemar com N e mais um M. Alemar, que era uma cidadinha próxima a Corintos. Que também tinham pessoas que tinham esse QI de influência, essa visão de influência, esse entendimento de influência. Parece que eles viviam para mudar a cultura relacional com as pessoas. Então Corinto era uma cidade portuária. E ela é como ruína até hoje, fica entre o mar Egeu e o mar Adriático. Isso não serve para edificação sua, mas serve para conhecimento histórico. Que Corinto vivia entre esses dois mares, Egeu e Adriático, de modo que desde a antiguidade era um lugar de grande movimento, aonde os navios iam para lá e para cá, aonde as pessoas desciam e subiam, aonde o comércio e as novidades eram grandes. E pessoas chegavam de todos os lugares. E Paulo estava preocupado, porque até então, em Corinto, era o centro, mas no centro havia a igreja, que ele fundou, que ele administrou durante muito tempo, que ele trouxe a palavra de Jesus, aonde prodígios, aonde maravilhas, aonde milagres aconteceram através desse moço chamado Paulo. E Paulo percebe que pela carta que ele manda, pelo contato que ele faz, lembra em 1 Coríntios que diz a família de Clói, que ali há uma dissensão, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas. Aí Paulo manda uma carta através de Clói. Clói era um moço, cooperador de Paulo, que convivia também nessa igreja, e percebe que há uma dissensão entre eles, onde alguns diziam que gostava mais da Andréa Silva, outros diziam que gostava mais da Andréa Santos, outros diziam que gostava mais do pastor Santos, outros diziam que gostava mais do cooperador fulano de tal, e assim ia indo. Cada um pegava um grupinho e se formava pelo canto, e toda vez que acabava o culto, eles ficavam nos cantinhos conversando e fofocando. É isso que acontece mesmo, isso acontece na nossa vida, é a cultura maligna, safada, medíocre e mesquinha. Vamos lá, nós temos uma palavra hoje de conforto. Hoje eu não vou brigar muito com vocês, prometo, vou ser mais carinhoso, para vocês saírem daqui um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Então, pelo menos no final de ano, o pastor bateu o ano inteiro, mas no final de ano ele deu para nós um pouquinho de carinho. Então não fico preocupado que hoje eu não vou gritar muito, se eu gritar vai ser de alegria. Então eles vinham com versões de novos moveres, isso é terrível. Eu passei aqui esses dias, passou eu, acho que estava eu, a Andressa, se não me engano estava a Letícia também, e tinha até uma turma grande comigo. Nós íamos dormir na casa da Andréa Santos, da missionária Andréia, ela estava junto, tinha o pessoal rodando, né, aquela descida da igreja. Aí quando eu passei assim, eu olhei, uma igreja que abriu do lado esquerdo, aí eu vi um jovem assim, com a estatura mais ou menos assim, não tem ninguém aqui, graças a Deus, não tem nem igual pro cara. E rodando assim, os caras ficando nas cadeiras, ele rodando, e o cara até naquele escurinho, sabe aquele escurinho, né? Escurinho animador, né? E você fala, faça as cadeiras, que agora o fogo vai cair e o bicho vai pegar. E aí quem gosta de rodar, ele roda mesmo. Quem gosta de rodar a baiana, roda, e se depender do lugar, acende até um charuto. Então, e aí eu passei, e aí Paulo estava preocupado com essa versão, esse mover do Evangelho da igreja de Corinto, que começava a perverter aquelas pessoas que até então conheceram, ouviram, entenderam, perceberam um evangelho sadio, um evangelho de santidade, um evangelho que não é meu, um evangelho que não é seu, um evangelho que não precisa ficar esticando, um evangelho que não precisa ficar arrancando, um evangelho que não precisa ficar colocando. Não é um tempero que às vezes a irmãzinha traz para mim uma salada e fala, não tem mais vinagre, não tem mais um salzinho para colocar, tá? Não é, o evangelho não é isso, ele não precisa, nós estamos dando pitada, o evangelho está aqui. O evangelho já é evangelho por ser evangelho, e o evangelho sem Cristo ele não é evangelho. A Bíblia, se você arrancar Jesus, ela acaba, pode jogar no lixo. O evangelho é Cristo. Ele é Senhor, ele não precisa de pitadinha, ele não precisa de tempero, ele não precisa de gosto. A gente não precisa ficar colocando, adoçando, colocando alguma coisa a mais. Eu não preciso ficar inventando no evangelho. O evangelho é esse. Eu estou pronunciando para vocês a escrita e fala. É só isso.
Não vai ter rodadinha aqui, se tiver, vai dar uma cadeirada no pé na cabeça. Aqui não tem isso. Eu estou pregando aqui, daqui a pouco começa a rodar ali. Vai apanhar, senão nós vamos fechar o portão e colocar ele para fora, ele vai ficar rodando lá na chuva. E Paulo, ele estava preocupado com esse tipo de comportamento, porque isso influencia muito. Então havia uma cultura ali de possuir, havia uma estranheza acontecendo ali com aquelas pessoas, uma novidade. Ele estava sendo influenciado por aquelas pessoas que passavam, que desciam do navio e de vez em quando ia fazer uma visita em Corinto. Estava aquele crente que de vez em quando aparece, você não sabe de onde veio, daqui a pouco ele está aí, daqui a pouco vai dobrar o joelho, ele quer falar mais alto que todo mundo, ele quer mostrar que ele é. Aquele que começa a falar uma língua estranha, a língua é tão estranha que você sente raiva, tão estranha que é um negócio. Aquele camarada que percebe que a igreja está orando, falando com Deus em silêncio, mas só dá ele, que você tem que pegar uma corrente, comprar uma melancia gigante, quando ele sair, colocar no pescoço e falar, vai desaparecer lá na China, no inferno. Você tem um monte. E Paulo estava falando sobre isso. Lá, naquele tempo atrás, há 2000 e poucos anos atrás, já existia gente assim. E você compra aí 40, 50 melancia, vai entrando e vai colocar na corrente a melancia. Pode sentar em nome de Jesus, pode sentar em nome de Jesus. Eram os aparecidos. Já pensou, irmão? A igreja ia ter que crescer primeiro a nossa, porque haja espaço para a melancia. Então Paulo estava aqui mandando essa carta, escrevendo, porque versões estavam movendo, haviam pensamentos errados, ruins, havia uma estranheza no comportamento daquela igreja. Eles observavam que a cultura não era certa, não era correta, não era justa, que não estava vindo de Deus, mas a influência entrava. Então Paulo aqui conclui a sua insensatez. O que é insensatez? O que é, Anderson, insensatez? Que peguei agora, né? Insensatez, pastor? É insensatez. Não precisa responder não. Paulo está aqui preocupado, porque quando você é insensato, lembra dessa palavra insensato? Insensatez muda um pouquinho o próprio sentido do eco no nosso ouvido, mas quando eu falo insensato, insensato, aquele homem que começa a juntar tesouros, aquele homem que começa a juntar tantas coisas, montar celeiros gigantes, lembra dessa palavra? Lembra dessa palavra? E ele diz, depois de ele juntar tanto celeiro, tantas riquezas, ele fala que agora ele vai descansar. Agora ele está tranquilo, porque ele já concluiu tudo nesse mundo. Aí diz a palavra de Deus que na parábola que Jesus diz, insensato, se eu pedir a sua alma, o que será de ti? O insensato, ele é uma pessoa que ele não reflete nada, ele apenas age, ele apenas tem uma atitude. Ele é uma pessoa que ele não para pensar, e Paulo estava sendo assim insensato. E você vai entender por que Paulo estava sendo insensato. Ele é aquela pessoa que ele não analisa o fato. Ele apenas toma uma providência, ele apenas age, ele apenas faz. Ele não mede a consequência da situação. E o insensato procura ser assim, direto. Por mais que ele perceba que o retorno não será bom. Por mais que ele perceba que não vai haver retorno nenhum dali, mas ele tem que tomar uma decisão. E a decisão dele é insensata. Paulo estava com essa insensatez, porque ele tinha se esforçado, escute, porque ele tinha se esforçado mais que a maioria, ele tinha pregado mais que a maioria, ele tinha apanhado mais que a maioria, ele tinha se dado mais que a maioria, ele estava presente mais que a maioria, ele tinha olhado com amor e misericórdia mais que a maioria. Aí ele chegou a um certo ponto que ele começou a ser insensato. Ele percebeu que nesse processo, nessa caminhada, nesse agir, nesse falar, nesse cuidado, nesse olhar de misericórdia, nessa compaixão vivida, nesse processo de agir com insensatez, dele olhar para as pessoas com mais carinho, com mais responsabilidade, dele analisar o fato e analisar minuciosamente, ele estava perdendo algum tempo com isso. Porque até então ele já havia apanhado muito, ele já havia se esforçado muito, ele já havia pregado muito, ele já havia se dado muito. Paulo já havia sido caluniado muito. Paulo já havia chorado muito, Denise. Ele já havia gemido muito. Ele já tinha gritado muito. Ele já tinha fugido e se escondido muito. Porque até então era o centro da palavra de Deus.
a voz de Jesus naquele tempo, e as pessoas queriam destruir ele, queriam acabar com ele, queriam matar ele, perseguiam ele, e quando o pegavam, realmente o massacravam. Tanto é que ele tinha no corpo as marcas de Cristo, e ele estava agora um homem insensato. Ele chegava e dizia o que tinha que dizer. Ele realizava o que tinha que realizar. Ele já não sentava mais. Ele já não olhava mais com aquele olhar de melancolia, de aflição, de agonia. Ele já não se colocava no lugar da pessoa. Ele simplesmente jogava a palavra do jeito que ela vinha. Uau! Se quiser assim, se não quiser, área. E a gente percebe que chega um certo ponto da nossa vida que nós estamos assim. E quem está do lado de fora fala: ô camarada insensato. Lembra num ditado que fala assim que... Como é que fala aqui? Um ditado tão esquisito que... Esse nunca vai gravar, é coisa do pinguço, né? Que fala aqui. O quê? Vê os combos, não vê a pinga que eu tomei, como é que é? É cachaceiro? Dá pra ligar esse negócio aqui que eu já estou derramando petróleo. Tua mãe? Misericórdia. É filho de quem? Filho da Dona Maria. E diz o texto sagrado que Paulo chega em um certo momento da sua vida que ele está assim. A insensatez toma conta do seu coração. Toma conta até da razão. Ele já não tomava certas providências, ele já não falava, ele já não persuadia, ele já não encaminhava a palavra de Deus da forma mais justa possível, segundo o seu entendimento, e ele percebia que quanto mais cuidado ele tinha, mais ele perdia. Mas o povo se distanciava. Quanto mais ele tentava ser gentil, ameno, suave, quanto mais ele tentava ser detalhista, quanto mais ele pensava na alma daquela pessoa, quanto mais ele era individual, quanto mais ele orava, ele caminhava para esse projeto, buscando separar as pessoas, que até então a personalidade muda e oscila constantemente na vida de qualquer ser humano. Ele percebia que cada vez mais eles se distanciavam. Porque desciam qualquer camarada de um porto, desciam qualquer camarada de um navio, de uma canoa, de qualquer barquinho, e entrava dentro da igreja, entrava correndo, só falava: olha, esse evangelho de Paulo está errado. Todos acreditavam. Ele percebia que ele perdia o tempo todo ali explicando, falando, mostrando os milagres, o poder de Deus constituído, a glória de Deus sendo manifestada. E quanto mais ele se aplicava nesse caminho, mais o povo se ia. E eu percebo que na minha vida, que na nossa vida também não é diferente. Viver o amor. Eu estava ali falando com Deus, a minha relação de oração com Deus. Falei: Deus, por que o ser humano se pode dizer que é ser humano? Não tem doença, né, gente? Doença é uma coisa. Por que o ser humano, ele só vive de ódio? Por que o ser humano ele só vive assim? Ele só vive procurando odiar. Ele vive com raiva constantemente. Ele opera em raiva. O alimento dele é o ódio. Ele sempre está espetando alguém. Ele não consegue viver sem tirar, nem Barrabás, sem tirar uma adaga do seu bolso ali escondido e furar alguém nas escondidas. E quando a pessoa tombar, ele é o primeiro a ir lá e falar: coitado, quem foi que fez isso? E o primeiro furo foi dele. Por quê? Eu falava com Deus, ele falou: Deus, será que tu vai ter que fazer alguém, formar alguém? Tu vai ter que parar e fazer, formar, criar, colocar nessa pessoa, não robotizando ela, porque até então tu é justo, tu é Deus e tu dá a liberdade ao ser humano, e isso é terrível, essa liberdade, porque nós temos escolha entre o bem e o mal, e a maioria de nós escolhemos o mal. E eu falava com Deus, ele falou: Deus, por que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, só inflama?
A maioria das pessoas que eu conheço não vem amenizar uma situação, pacificar uma situação, vem jogar gasolina no fogo. Pastor, eu trouxe gasolina para apagar esse fogo. Por quê? Porque nós convivemos, irmão, todos os dias entre nós, e a gente percebe que a língua é felina. Como diz Tiago, incendeia uma floresta. Por quê? Eu falo com Deus, hoje eu estava conversando com Deus, isso, agora há pouco ali, eu falei, meu Deus, por quê? Eu não consigo sentar com ninguém que vai sentar perto de mim e falar, pastor, eu estou feliz porque o meu irmão é uma bênção, eu nunca ouvi isso. Pastor, criaram uma situação, eu entrei na situação e com o coração completamente antiverso de Judas, mas apliquei o que ele aplicou em Jesus. Eu dei um beijo nos meus irmãos e aí suavizou tudo. O amor de Deus gerou e nós fomos ali. Por que isso não acontece? Por que não é de nós fazer isso? Por que a maioria das nossas reações são contrárias a isso? São inflamatórias, são ruins, são medíocres, são mesquinhas, são maldosas, maliciosas, pecaminosas, injustas, incoerentes, sendo que todos nós somos injustos. E por quê? Há um desejo tão minucioso, tão preciso, de eu querer provar que meu irmão é um bolha. É errado. Eu vejo pessoas comigo tentando provar que o irmãozinho dele não presta. Buscando meios de provar, pastor, é que tu não conhece essa praga, pastor. Tu não conhece essa peste. Por isso que está falando assim. Tu não conhece esse desgraçado. Isso é desgraçado. Vai investir nesse desgraçado? Isso é uma desgraça, pastor. Ouvi pessoas assim. Eu não falo essa palavra, mas o conteúdo, lembra que nós falamos sobre quando está falando sobre a palavra sim, sim e não, e depende do que está no coração, tanto o sim como o não tem o mesmo efeito e produz a mesma coisa. Porque se você disser um sim, vai com Deus, e esse sim vai com Deus, não tiver no seu coração de que aquele irmão vá com Deus, ele vai com o diabo. Se você disser não, eu não quero que você vá com Deus, você já está confessando que você quer que ele vá com o diabo. E a gente percebe que está em nós, que já não é uma cultura, já é uma maldade eterna, interna, que procede de nós, do nosso ambiente, do nosso coração, das nossas malícias, dos nossos olhos. Somos influenciados por nós mesmos, há um veneno dentro de nós, que alimentamos ele todos os dias. Nós somos a cobra. Danificamos isso constantemente. Eu converso com pessoas todos os dias. Vocês aí, por exemplo, são meus irmãos, eu converso com vocês, eu não vejo. Eu não vejo ninguém me chamar lá no quartinho, eu não vejo ninguém me chamar no final do culto, mas dizer, pastor, o meu irmão é uma bênção. Pastor, aconteceu um fato aí que eu não esperava. Eu estou amando mais o meu irmão em Cristo Jesus. Sinceramente, eu não vejo. Eu não conheço. De repente tem alguém aqui, eu não vi. Porque a gente conversa e é só coisas ruins. É só coisas horrendas. É só maldade. A gente não consegue gerar no meio nosso nenhuma bondade, nenhum amor, nenhuma paz, nenhuma alegria. Por mais que o irmão fez o ano inteiro, por mais que o irmão se ajustou o ano inteiro, por mais que ele sofreu o ano inteiro, por mais que ele se deu o ano inteiro, por mais que ele se abriu a vida inteira, e quando chegar no último minuto, ele errou, ele falhou, ele deixou de cumprir essa matéria, porque isso é matéria, e essa matéria ela é imbuída de erros. Por mais que ele não conseguiu, ele não constituiu, ele não formou, ele não chegou até o fim. Esse abençoado, que foi abençoado a vida inteira por ele, é o primeiro a massacrá-lo. Lembra de Moisés? Só bateu na rocha e não entrou. Só isso. Suportou o povo mais quase 120 anos. Bateu na rocha. Ficou.
Uma geração foi levantada, entrou, Deus falou, tu não vai entrar porque tu bateu. Paulo estava assim, fundador da igreja. Tinha apanhado demais por causa daquela igreja. Ele tinha sofrido demais por causa daquele lugar, por causa daquele vilarejo, por causa daquele povo. Ele tinha sido perseguido demais. Paulo tinha as marcas daquele evangelho. Paulo estava preocupado com o coração deles, para eles não se perderem, para eles não ficarem. E Paulo agora está assim, insensato. Paulo está agora translocado. Paulo está translocado pela sua loucura. Porque ele diz, olha, eu não vou ser mais sensato, eu vou ser translocado. Eu vou dizer abobrinhas do evangelho. Eu não vou pensar mais em falar, eu vou simplesmente agir, eu vou simplesmente tomar uma atitude. Talvez a minha atitude será radical com vocês, porque vocês só conhecem as coisas assim, só entendem loucura por loucura, porque até então insensato que eu sou, consciente do que eu sempre fui, sadio das minhas decisões, com vocês nas paixões, ou nos choros, ou nos gemidos, mas sempre estive do vosso lado, participando das suas dores, das suas tristezas, das suas angústias, das suas amarguras. Sempre fui irmão, sempre fui pai, sempre fui sensato, sempre fui consciente. Mas qualquer um que desce de um navio, de uma canoa, de um barco, adentra essa igreja, joga uma palavra inflamada, você não acredita. Então a minha loucura que vai falar com vocês. E às vezes eu fico assim, na minha casa. Às vezes eu converso com a menina, ela não sei mais o que eu vou falar. Eu botei você. Sério, não parece que eu tô seco, né? Eu gordo, mas eu tô seco, por dentro eu tô sequinho da seca. Tanto falar, tanto gritar. Você acaba de sentar, a pessoa explica. Aí o pastor fala, não pastor, eu concordo. Não, é verdade. A partir de hoje eu vou mudar. Aí você acredita. Entendeu, meu irmão? Tá bom? E agora, tá bem? Não, pastor. Tô legal. Tô tranquilo, tô bem agora, tô tranquilo. Nossa, aqui é um negócio que saiu. Acho que deve ter um negócio saiu mesmo, mas eu tô um diabo. Não dá 5 minutos. Não dá 5 minutos, meu irmão. O pau come. O corpo tem que fazer igual lá na guarda, quando eu entrei em 86, na corporação, André não é desse tempo, e era assim, a gente discutia na rua, tinha algum problema, algum inflamatório, uma língua maior que a outra dentro da viatura, qualquer situação, mesmo no rádio, aí o pessoal quando chegava do serviço lá, já estava tudo preparado. Fulano e Beltrano e Cicrano e tal, discutiram lá e plano de cabeça lá, só não saiu em vias de fato. Mas até então a língua bateu de um lado, bateu do outro e foi coisa feia. Eita, legal, nós temos aí 4. O boxe. Ela preparava a cadeira, já preparava lá aquele cara que fica por trás, como é que chama? Aquela banha que faz aquela massagem, como é que chama aquele camarada lá? Joga a toalha de vez em quando o outro está tomando caceta, como é que ela vamos lá. Aí chegava, o camarada chegava no serviço, encostava a viatura, encostava a moto, ligava o adesivo, não via o ringue, estava preparado. Chegaram, né? Já viram, não. O que foi? Colocava a luva. Não, eu não quero brigar. Vai brigar sim. Você não estava brigando? Foi, vai brigar. Rapaz, e o comandante ficava com um lugar alto assim. O comandante ficava em cima da risada. Então, tudo isso assim. Ele era crente desviado, você imagina, uma devoção. Crente desviado, coisa linda. E o ringue lá pronto, os caras fazendo massagem do outro. Não, eu nunca briguei isso não, mas vai brigar. Ou vai brigar, ou todo mundo aqui vai bater em você, nos 4. Antônio era quase todo dia saindo soco, todo mundo lá. Apanhava, batia e era coisa. E o cara tá lá, e o outro toma no zóio. Eu vejo em casa a mesma coisa. Nós vamos ter que pegar luva de boxe, cara. Vamos ter que comprar umas luvas, né?
Quando chegar, finalmente vamos chegar na feira. Arruma as caixas, né? Guarda tudo. As irmãs estão tudo preparando, já. Claudinha. Senta aqui, Anderson, vem aqui. Ricardo, vamos aqui. Claudio novo. Claudio não é panela de arroz, mas a lua de só panela de arroz. É pancada comendo pra cima e pra baixo. Vamos lá, irmão, vamos tirar o estresse. Em nome de Jesus. Eu vou dar só no teu olho, irmão. Aleluia! Oh, glória! Tem tudo gostoso. Eu tenho nos olhos, irmão, foi para o UTI. Oh, aleluia, aleluia. Tomara que morra aquela praga. Aí ele chega nesse momento que para ele era uma coisa muito íntima dele. Paulo era íntimo. Paulo, ele se contristava, ele chorava, Paulo, ele gemia. Paulo tinha as dores de parto do Evangelho. Paulo se comovia, era que nem uma mãe, quando um filho, meio distante, ausente dos seus olhos, alguma coisa aconteceu com o meu bebê. Alguma coisa aconteceu com o meu filho. Eu não estou bem. Eu sei que ele está sentindo alguma coisa ruim, porque eu também estou meio abestalhado aqui. Essas contrações vêm no ar e encontra o sentimento de mãe. Paulo era assim. Ele percebia que Corinto não estava bem, que o ambiente não estava bem, que o lugar não estava bem, que o povo não estava bem. Ele estava tendo uma relação agora inversa. Eles estavam participando de coisas que não tinham nada a ver com o fundamento da palavra, da verdade, da raiz do Evangelho. A insensatez alcançou também o coração dos coríntios, que até então não estava preparado para esse momento, para esse infiltramento, para esse condicionamento. E eles estavam perdidos. E até então no meio, cada um falava de um jeito, cada um falava de uma forma, cada um pensava da sua forma e agia como bem queria. E Paulo falava como ninguém, ele não chegava numa cidade e dava testemunho do que estava escrito. Ele não fazia disso propaganda e marketing. Paulo não era assim. Ele não anunciava isso como autoexaltação. Ele apenas praticava o espiritual de Jesus. De forma que ele chama o que ele aqui vai declarar de insensatez, que é um procedimento de quem não reflete antes de agir. Ele simplesmente falava, simplesmente pronunciava. Porque até então a relação foi descrita aqui no que ele passou para chegar até onde ele chegou e ser fundador de uma igreja. Porque a sabedoria mandaria que ele continuasse quieto. Se Paulo fosse sensato, ele ficaria na dele. Ele não se misturava. Ele não adensava aquele assunto, aquele papo, aquele bate-papo. Mas ele percebia, ele com certeza refletia, mas não movia nada. Se ele fosse sábio. E a gente percebe que no nosso meio é a mesma coisa. Algumas relações deturpadas que sabiamente eu podia ficar na minha ou qualquer um de vocês. Mas que historicamente, pela própria ordem divina, nós se envolvemos nessa briga, nessa confusão. E percebemos que a briga e a confusão não saem do nosso relacionamento. Porque até então a igreja ela foi formada para que discípulos fossem saídos, influenciados pelo próprio discípulo, pela própria palavra, e nós fossemos formando discípulos no mundo inteiro. Mas o nosso ambiente não é esse. Porque não conseguimos lidar nem com os nossos problemas e ficamos presos ao portuário. Ficamos esperando os navios chegar. Ficamos esperando as opiniões de fora para formar em nós alguma coisa. E Paulo já tinha suas marcas. Porque a sabedoria mandaria que ele continuasse quieto, eventualmente para sempre, a respeito disso. Mas no máximo, uma conversa com gente muito íntima, mas nunca uma declaração. Por mais que eu fosse íntimo, por mais que nós fôssemos íntimos, o máximo, depende da situação, é uma declaração. E às vezes é o que acontece. Por mais que você está vendo o que está acontecendo, por mais que você se interagiu, por mais que você tenha o conteúdo completo,
daquele significado, daquela situação existencial. Por mais que você senta, tenta adornar, ou contornar, ou mudar alguma coisa ali. Mas no final da conversa, você não fez mais do que apenas uma declaração. E a gente percebe que depois disso, não muda nada. A pessoa continua sendo estúpida. A pessoa continua sendo estúpida. A pessoa continua sendo ignorante, porque até então, pelo fato de ter alguém ministro do Evangelho, ele toma as dores. E acha que ele assumiu o Evangelho e por trás dele não existe uma ordem, não existe um poder, mas ele é o poder constituído. Vou simplificar. Esses dias atrás a viatura parou o Kleber e o Ricardo esculacharam eles. De novo. Esculacharam. Era fardado e armado, esculachou. Então, nós sabemos que a polícia é um agente policial. Ele trabalha para o Estado. Como o Estado, pedra, não pode sair de lá e atuar, eles usam as pessoas. E aí pegaram pessoas que até então deveriam ser civilizados, representando esse Estado. Mas quem é a polícia é o Estado. A pessoa em si é apenas um representante do Estado. Diversifica quando coloca uma farda para identificação de que dizer, olha, eu sou representante do Estado. Mas essa pessoa não tem a autoridade que o Estado tem. E se o Estado pudesse sair, imaginando um prédio saindo e atuando, ele não ia usar os meios que essa pessoa usa, ou se utiliza. Eu imagino um prédio, Denise, educadamente chegando para você, Denise. O 15º andar lá na prefeitura, Denise, vai trabalhar hoje, querida? Pode subir, eu estou pronto. Então a gente percebe que na nossa vida é semelhante a isso. Quando eu, pastor, vou até alguém, até algum subordinado, ou até alguém espiritualmente, eclesiasticamente subordinado a essa ordem, como pastor, não sou eu, mas eu apenas represento um poder que foi me dado. Mas o poder me dado é dele. Como ele não desce para ir até você, ele envia a mim. E você me ouvindo, está ouvindo ele. Agora, os critérios estabelecidos estão no coração dele. Que não passa, que não muda uma vírgula, que não se acrescenta uma vírgula. Está aqui fundamentado, estabelecido. E que se você não tiver o conhecimento, não vai comer. É isso aí mesmo que você pensou. E Paulo, ele traz esse significado pelo fato dele conhecer esse Senhor, esse Deus. E daqui a pouco nós vamos chegar num espinho. Eu estou dando toda essa pincelada, estou dando toda essa babada, para a gente perceber por que Paulo estava assim, por que Paulo se declarava, por que Paulo trazia ali um louvor lindo, por que Paulo era poeta do Evangelho, por que Paulo procurava quebrantar primeiro, tirar os grilhões, tirar aquela face sisuda, aquele mau comportamento, aquela antipatia, aquele egoísmo, aquele coração farto de ódio, aquele mal sucedido, acompanhado de maldade constantemente, aquela pessoa trincheirada, fechada, trancada, esquisita.
Porque Paulo chegava com a palavra de vida. E ele diz aqui, nessa interpretação, que no máximo seria isso, uma interpretação do Evangelho para cada um de nós, que reflete, porque a insensatez estava nele agora, porque a sabedoria até então já não funcionava como tinha que funcionar. No máximo que ele poderia trazer aquelas pessoas com o coração da forma que estavam era apenas uma declaração, porque até então o sublime e divino da interpretação de alguns espetaculares tinha acontecido para fora dos portões. Mas ele chega nesse nível a dizer: se é necessário que eu me glorie, ainda que me não convém, passaria a minha vida às visões. E Paulo, agora então, ele entra num processo completamente equivocado do ponto de vista lógico e humano, o qual eu vou passar para vocês daqui a pouco, de que ele tem um contato com o céu, ele tem um contato com Deus, ele tem agora sentimentos profundos, o qual inefáveis que ele fala, que ele não consegue distinguir, ele não consegue explicar, ele não consegue declarar, ele não consegue dar tamanho, nem cor, nem nada para aquilo que ele sentiu, mas ele sabe que é dele, que está nele, mas ele até então percebe que ele também não pode se gloriar por aquilo. E ele diz: na minha vida, as visões e as revelações do Senhor, conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, ele ficou 14 anos a tornar público a sua visão. Antes de fundar Coríntios, antes dele mover ali um povo, antes dele sentar um povo, antes dele alicerçar um povo, antes dele ter contato com um povo, antes dele trazer um ensinamento a um povo, antes dele ser pastor de um povo, ele já tinha recebido essa glória. Deus havia o arrebatado ao terceiro céu. Ele já havia tido um contato com coisas inefáveis. Paulo entrou na glória. Paulo viu o trono. Paulo viu os anjos, os querubins. Paulo viu a manifestação desse poder cósmico, invisível, o qual ele ficou pasmo ali, diante daquele fato, diante daquela visão, diante daquele momento. E Deus pega ele, o leva com mão, com um braço forte e o coloca numa alta posição, num alto poder, num alto comando. E depois dele ver, depois dele sentir, depois dele ter a clareza da existência de um Senhor, de um Deus acima de todas as coisas, de todo o poder e a glória sendo manifestada nele por apenas alguns momentos, dele não ter palavras legíveis para explicar, para dizer. Os seus olhares também não declaravam nada, porque até então o que estava sendo declarado para ele era impossível do homem entender. Ele desce de novo, ele volta a ser homem, ele volta a ser pessoa, ele volta a ser um ser fraco, um ser dependente. E ele percebe que o que ele viu ali é causa dele, ao contrário, em vez dele ser agora impetulante, metido a besta, ignorante, se achar melhor que os outros, ele se sente insensato. E tem pessoas que não deu nem um pulinho assim. Paulo subiu ao céu, tem pessoas que não fez nem isso. Já tinha metido a besta. Se fizesse assim, Deus me levantou só do chão. Ah, fica só assim. Cara, a igreja assim, eu sou o cara. Maluco, eu sou o cara. Eu sou diferente de vocês, tá ligado? Mano! Interessante. Muito interessante. Interessante maior porque diante de Paulo, diante desse homem, diante desse profeta do Senhor, vou até um pouquinho mais longe, não está escrito profeta, por favor, eu estou dizendo profeta.
pelo poder constituído como autoridade no seu coração, e de que ele não se gloriava em nada disso, pelo que ele tinha, nem pelo que ele era, muito pelo contrário. Paulo, ele sempre se colocava muito bem. Paulo sempre era o último, sempre se destacando como o primeiro. Numa classe, quem tirava 10, Paulo tirava 11, mas não por destaque, mas por amor ao Evangelho, ele sempre queria estar na frente. E o texto diz que Paulo, ele entra nesse sentimento, há 14 anos, a tornar público essa história. Creio que só as pessoas íntimas ouviram ele dizer alguma coisa sobre isso, mas ele não teve nenhum espírito testemunheiro para sair contando essa história, na qual ele teve, ao contrário, ficou calado, guardou o segredo na alma, no coração, se cingiu, se segurou, foi cauteloso, amou primeiro. Aí ele começa a dizer: conheço um. Ele não falou, eu conheço Paulo, mas ele falou, conheço um. Está escrito no texto que nós lemos. Olha, a humildade desse apóstolo, que se fosse outro diria, eu fulano de tal, mas ele diz, conheço, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Paulo ficou abestalhado com a visão. Ele nem sabe se o corpo subiu, se foi pelado. Ficou a cueca em cima da cama, ele não sabe, ele não quer nem saber se foi no corpo, se eu fui pelado, se eu fui descabelado, cairado. E ele põe entre parênteses aí, para chamar a nossa atenção para essa realidade daquilo que ele vivia. Que coisa gostosa, meu Deus. Eu fui arrebatado. Um homem fui arrebatado ao paraíso. E eu vi palavras inefáveis, que não se pode discernir, que não se pode explicar. Palavras que não dá para exprimir o que eu senti lá em cima, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu participei. Eu não consigo explicar. Que são palavras indizíveis, não são tangíveis, não são tocadas, não são ditas, não são daqui, são de lá. Só existe lá, a quais não é lícito ao homem referir. Se tal coisa me gloriarei, não de mim mesmo. Só salvo nas minhas fraquezas. Paulo diz, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, Patinho. E não nesse poder que me foi apresentado, não nessa glória que foi para mim um dia manifestada. Só salvo nas minhas fraquezas, e tais coisas me gloriarei. Aí a gente fica pensando que ele estava se gloriando por ter sido arrebatado ao paraíso, mas não pode de mim mesmo, nem dessa experiência que tive, mais das minhas fraquezas. A minha glória em relação a isso reside nas minhas fraquezas, que me vieram por causa disso. E Paulo percebe quando ele vai descendo, quando ele vai caindo, quando ele vai retornando ao seu estado humano, ele percebe que a relação com ele e com Deus começa a mudar, começa a ter outro caminho, começa a ter outra direção, começa a ter outra visão, começa a ter outro entendimento, outro sentimento. Ele percebe que ele vai ficando mais Paulo, ele vai ficando mais aquele que começou lá no processo, o qual ele era atingido, o qual ele era instrumento, o qual ele era maldoso, o qual ele era um otário da vida. Ele percebe que esse arrebatamento não era para a glória dele, mas para a glória de Deus. Aleluia. E a gente percebe que hoje o camarada, eu conheço pessoas que andavam de chinelo no dedo. Pastor, eu andava de chinelinho no dedo, chinelinho, era de havaiana, aquelas alparcatas, aquela coisinha, lembra do conga, aquelas coisinhas que você pisava na... Ai, meu Deus! Tão grosso que era o seu lado.
Que chute. Você entra na bola, por favor, não entra assim não. Vai marcar no chão, fica lá fora, por favor. Tira o tênis. Quando tirava, desmaiava o vendedor, desmaiava o gerente, desmaiava o dono. Era uma coisa horrível. Pessoas que andavam na vida assim com chinelinho, aquele chinelinho, aquela unha encravada, eu conhecia coisa de unha encravada, aquele dedão preto, aquela coisa, sabe? Aquele paletó xadrez, aquela gravata verde, mal que ele conseguia comprar porque era R$1,15. Hoje, presidente das Assembleias de Deus, gostosão de Jesus. Camarada, é carro importado, meu irmão. Apartamento de 600 pau. É pau. Só aperta o botão, tá tudo pronto. A casa dele que tem de botão é botão pra todo lado. Aperta o botão, o cachorro cala a boca. Aperta o botão e sai a carne. Aperta o botão que a empregada assim já joga dentro do buraco, já passa o lixo e leva embora. É botão pra tudo que é jeito, meu irmão. Andava com os pés cheios de frieira. Oh, meu Deus do céu. E olha que ele não viu coisas filosóficas. Por que você não vê coisas filosóficas? Ele mandava matar tudo. Ele mandava matar tudo. Mentira, Paulo não. Paulo vai para outro processo. Ele vem descendo, caindo. Ele vem se relacionando com Deus. Ele vem percebendo que esse desmoronar também fazia parte do plano, também fazia parte da obra, também fazia parte da revelação, fazia parte da verdade. E ele cai. Vem a consciência do Evangelho, que nunca saiu do seu coração. E ele diz o texto aqui para nós: pois se eu virei a ser a glória, eu não serei nécio. Ele diz: olha, se eu me gloriar, porque eu fui lá no céu, porque Jesus me levou, e eu fui o único que for, eu não serei nécio de dizer que eu fui. Porque aconteceu mesmo. Mas escuta aí. Estarei dizendo a verdade, não foi uma invenção, não foi sonho forte. Isso foi alguma coisa muito mais forte do que andar acordado. Mas abstenham-me de ficar falando disso, gloriar-me disso, para que ninguém tire conclusões precipitadas ao meu respeito. Eu não vou me gloriar nisso. Então, durante 14 anos eu fiquei quieto, eu não falei nada, Coríntios. Mas agora eu estou escrevendo para vocês, o bando de xaropes. Perceba, entenda, que eu passei um processo difícil. E não é qualquer um que vai até o terceiro céu, ó Coríntios. Então eu sou o pastor dessa igreja. E o que eu coloco para vocês, explico para vocês, declaro para vocês, estou abrindo meu coração em vocês, não vem de mim, mas vem de um Deus que me chamou. E esse mesmo Deus que me levou. E quando eu caía, dizia: olha, agora chegou o momento de você se declarar. E mais, e para que eu, Paulo, não me engrandeça de ter obtido tais coisas, foi-me posto um espinho na carne e no corpo. Aí entra o cão. Aí entra o xarope. Aí entra o chifrudo. O corno chegou. Chegou a hora do alce. Vou repetir. Vou falar de novo do corno. Preste atenção. E que mais? E para que eu, Paulo, não me glorie de ter sido levado até o terceiro céu, não me engrandeça de ter obtido tais coisas, de ter passado por aquele processo que eu passei, significativo, mas de grandes oportunidades de sentimentos, o qual eu cheguei perto do Senhor, o qual eu vi, o qual eu participei dele. Aleluia. Foi posto em mim um espinho na carne e no corpo, no organismo, na alma, na mente, nas emoções, tanto física como psíquica, tanto física, carne, como mente, como pensamentos.
o qual eu não consigo trabalhar com isso, conviver com isso, o qual eu não consigo fazer com que um processo nisso mude o que esse espinho forma em mim, o que ele faz em mim, o que ele vive em mim, porque psicologicamente ele atua na minha mente e manda em algumas coisas que eu não quero fazer nem prover. E a minha carne fica indo para onde eu não quero ir. Esse espinho desgraçado, esse agente diabólico de Satanás está em mim. E quando eu vinha descendo nesse processo, quando eu vinha para chegar, e tu foi falando comigo, ó Deus, eu escrevo ao Coríntios para você entender que a glória minha não é por estar lá, é por ter esse espinho hoje na carne, e saber que eu sou fraco, que eu sou limitado, e que tem esse espinho demoníaco vivendo em mim, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. E diz o texto, que ele trabalha na mente, que ele age na mente, que ele surge de repente na minha e na sua mente. Enquanto eu escrevo para vocês, ó Corinto, eu sinto ele em mim. E que me foi posto depois disso, me foi enfiado. Não pediu licença, Deus não me sentou, Ele não me preparou para esse momento, Ele enfiou em mim esse espinho na carne, que não me dá conforto nem de dia nem de noite, que não me deixa às vezes dormir, não me deixa ter pensamentos meus e próprios, não me deixa agir com sensatez, que me faz andar por onde eu não quero andar, que me faz pensar o que eu não quero pensar, que me faz sentir o que eu não quero sentir, que me faz gritar quando eu quero ficar calado, que me tira noites de sono, que diz na minha cara e me bate, me esbofeteando, dizendo: você não é nada, Paulo, porque você foi ao terceiro céu, tu pensa que tu é alguma coisa, tu não é nada, olha eu aí, Paulo, na tua mente, olha eu aí, Paulo, na tua carne, olha eu aí dominando você em muitas áreas da tua vida, tome, 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 tome. Que me faz andar uma dor contínua. Que é mensageiro de Satanás na minha existência, para me esbofetear na cara, para me bater no rosto o tempo todo, a fim de que eu não me exalte, a fim de que eu não me glorie, a fim de que eu não me ache, a fim de que eu olhe aonde eu estava, o que eu era, que eu andava com um chinelo no pé, que eu não tinha onde dormir, eu não tinha para onde ir, eu era um andarilho, eu não tinha méritos nenhum, eu era desprezado pela vida, o meu coração estava preso, o meu coração estava acorrentado, não havia sentimento de amor dentro de mim, mas eram pensamentos perversos que eu tinha, eu não tinha coragem de sobreviver, havia perdido a esperança da vida. Olha, eu escrevo para você, Coríntios, que eu fui até o terceiro céu, mas eu não sou nada, porque eu sou esbofeteado todo dia, toda hora e todo tempo, para mostrar que eu não sou nada, Coríntios. Esse mensageiro está em mim, produzindo em mim dores constantes, fazendo às vezes eu desistir de mim mesmo, fazendo com às vezes eu digo: não é Deus, é só Ele, fazendo com que Ele me controle, fazendo com que Ele me luta, me castigando o meu ser, tirando a minha tranquilidade, tirando a minha paz, criando em mim um egoísmo, fascismo. E com isso ele diz que o risco que ele correria, apesar de toda a consciência espiritual que ele adquiria,
desobedecendo. Esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, esbofeteando, era com certeza um grande risco. Paulo apanhava na cara toda hora, todo o tempo, já com Joaquim. Ele diz: eu sou esbofeteado. Esbofetear é pancada. É de você levar uma pancada de um lado e você virar. E quando você mal virar, você já está recebendo a outra. E Paulo dizia que ele vivia isso, porque esse espinho na carne, esse adepto de Satanás, foi colocado pelo próprio Deus na carne dele, o que tramava contra ele constantemente, fazendo ser fraco todos os dias, fazendo com que ele refletisse os seus olhos, o seu rosto, a sua vida num espelho, e olhar para ele com toda a insensatez do Evangelho, dizer: eu não sou nada, por mais que eu fiz, por mais que eu faço, por mais que eu atuo, por mais que eu estou presente, eu não sou nada. Deus renova, crente a Deus. Glória a Deus. Essa palavra veio para o seu coração, o meu coração. Se você pensou que você é alguma coisa, a palavra de Deus diz que você não é nada. A palavra diz que você é menor do que os menores. A palavra de Deus diz: se haver uma consciência, se você está deturpada, porque Paulo subiu até o terceiro céu, viu Deus, ele foi tocado pelos anjos, ele viu palavras inefáveis, ele sentiu a presença daquele que é e que sempre será, ele conviveu e seria alguns minutos com o Alfa, o Ômega, o Senhor dos Exércitos estava com ele. E quando desceu, Antoniel, ele disse: Paulo, eu vou te colocar um espinho na tua carne, um mensageiro de Satanás, para tu não se gloriar, mas tu é meu, tu vai ter um encontro comigo, e o que tu viste aqui vai ser a tua glória, vai ser para sempre. Portanto, não te preocupa, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça, a minha misericórdia, o meu amor, sim, está em ti todo dia. Vence o diabo, Paulo, não te preocupa com o teu estado hoje. Um dia eu vou te trazer para mim, e comigo tu estará para sempre. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa o Espírito de Deus te usar. Aleluia, meu Pai. Deixa Deus te usar, Paulo. Aleluia, deixa Jesus te usar, deixa Jesus te usar. Espírito de Deus, glória. Olha Deus falando, olha Deus manifestando a sua glória, olha Deus manifestando o seu poder, olha Deus trabalhando no nosso meio. Hoje é noite de ensino, mas Jesus te ensina a ser humilde, a amar seu próximo, a amar seu irmão, a respeitar aquele que é mais fraco, aquele que é mais tímido. Deus te ensina hoje a dizer: você não é maior nem melhor, porque Paulo esteve muito mais perto, muito mais presente. O que ele ganhou foi um espinho na carne, o que ele ganhou foi um mensageiro. Aleluia, Jesus está aqui. Olha! O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Deus é maravilha. Espírito de Deus, aleluia. Graças a Deus. Ei, deixa Deus renovar seu coração hoje. Aleluia. Deus está tirando a tua preocupação, essa tristeza, Deus esse perseguidor do mal, que diz que você não é, que você não vai chegar, e no dia que você está fora de cogitação. O meu Deus diz que esse espinho na tua carne foi ele que colocou. Ele que deu, para você perceber que você não é nada, e você depois
abençoa a vida nossa, Deus. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui. Essa palavra, ela tem que permanecer no coração. Verdade, Deus. Por isso que é muito importante a gente meditar na palavra, a gente aprender com Jesus. A gente erra menos. O Evangelho nos traz paz. O Evangelho nos traz alegria. O Evangelho nos traz conforto. Cada um de nós que aqui estamos temos um significado muito importante dentro de Deus. Por mais que você olhe para si mesmo e não dê valor nenhum, existe um que deu valor por nós. Ele provou isso lá na cruz do Calvário. A dor que ele sentiu naqueles pregos nos pés, nas mãos. Quando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É verdade. Incluiu nós nesse título, nesse louvor, prestado a todo ser humano, aqueles que já existiu, aqueles que existem, aqueles que vão existir, até aqueles que nunca vão existir, está diante desse decreto. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí o pai olha para ele, coloca uma palavra no seu coração, ele diz: está consumado, filho. Nas minhas mãos, está entregue esse Espírito. O Espírito de Deus está falando com você hoje. Olha! Tem um espinho na sua carne hoje. Está esbofeteando a sua carne. É para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado no seu choro, no seu gemido, nos seus gritos, Olha, Deus! nos seus berros. Tem muitas vezes você dizer: eu não sou digno, Pai, de entrar na tua casa, eu não sou digno de segurar aquele microfone, eu não sou digno, Senhor, de estar na frente daquele trabalho. Ele diz: não, filho, não, filha, esse agente que eu coloquei é meu, é para te esbofetear, Senhor, é para você ser humilde no decorrer da sua vida, em ser dependente de mim. Mas um dia você vai morar comigo, um dia você vai estar comigo. Um dia eu vou transformar o seu corpo será igual ao meu, um corpo incorruptível. E não vai ter mais ninguém que vai bater no seu rosto, mas o seu Deus vai beijar o seu rosto para acordar. Jesus está no nosso meio. Deixa ele te renovar com poder e glória. Deixa que a assunção desça sobre a sua vida. Porque meu filho está naquela cadeia, mas ele vai estar aqui com a gente também. Ele vai ser. Profetiado, todo dia está apanhando da vida. Todo dia nós choramos e gememos diante de Deus. Mas o Senhor nos comprou. Não foi com sangue. E o grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, esteja com essa igreja e com ela permaneça para sempre. Todos digam: para terminar, em nome de Jesus, Deus abençoe. Dê um abraço, irmãos, dá um aperto de mão dele bem forte. Dá mais uma chance. Dá um abraço, irmão, um aperto de mão dele.